E no ano passado, somente a Polícia Militar de Cuiabá recebeu da Justiça quase 3.000 medidas protetivas para vítimas de violência doméstica. É verdade. A Polícia Militar tem até um trabalho extraordinário, que é de proteção às vítimas, né, da Lei Maria da Penha. Mas ao vivo, o nosso querido José Porto tem as informações, detalhes, né, de como é que a Polícia Militar está conseguindo trabalhar nesse sentido de recuperação moral do pessoal. É contigo, meu querido Zé Porto. Bom dia, Edivaldo. Obrigado pelo carinho. Meu carinho e meu respeito a você também. Olha, é um assunto que choca a sociedade. A gente vê esse caso aí, né, como do Luiz Carlos Pitbull, bandido, criminoso, que destruiu com a vida da ex-mulher, com a família dela, né? Ou seja, um trauma muito grande. Mas, Edivaldo, a atuação das polícias, né, a atuação da justiça vem salvando vidas nesse enfrentamento da violência, né? Todo um sistema que vivemos na sociedade ainda, seja pelo machismo, uma questão sociocultural, em que muitos homens acreditam que as mulheres são posses dele, né? E a mulher não pode se emancipar, ela não pode simplesmente abrir mão de um relacionamento, cuidar da vida dela, porque ela fica marcada, é o que aconteceu com essa mulher. E olha, foram aí 2.748 medidas protetivas que a Polícia Militar recebeu. E existe todo esse trabalho, toda essa demanda que é feita por meio da Patrulha Maria da Penha. E olha, Edivaldo, é um trabalho interessantíssimo porque das vítimas assistidas por esse trabalho da patrulha, a partir das medidas protetivas, não há nenhum feminicídio. As vítimas assistidas estão aí com um índice de 0 feminicídio nessa situação. É claro que a medida protetiva não é uma garantia total de que o criminoso, né, ou seja, o violento aí, no caso, como desse homem Pitbull, que ele não vai agir. Mas é uma ferramenta, é um caminho que as mulheres têm para conseguir, de fato, a proteção da sua vida. Nós estamos recebendo aqui hoje no Cadeia Neles, Edivaldo, a Tenente Denise Valadão, que é a comandante da Patrulha Maria da Penha, do Comando Regional 1 aqui na capital, né? E são, já nos últimos meses agora, quase 600 mulheres inseridas nesse programa. A gente vai entender como é que funciona isso e como que as mulheres podem, inclusive, se valer dessa atenção. Tenente, é revoltante quando a gente vê um caso desse que a gente acabou de mostrar no Cadeia Neles, ou seja, o homem matou a mulher, depois já tinha separado dela, se vingou porque ela chamou a polícia, porque ela levou o caso para a justiça, mas é o caminho, é enfrentamento, ou seja, nesse trabalho que vocês fazem hoje com as medidas protetivas, naturalmente é dar uma assistência para a vítima, é preciso acreditar, é preciso fazer esse enfrentamento. É um caminho para a gente ir superando essa mazela da violência contra as mulheres. Bom dia. Bom dia. Justamente, a Patrulha Maria da Penha, ela é uma ferramenta, ela é um programa de policiamento da Polícia Militar de Mato Grosso e que tem esse objetivo de fazer a fiscalização do efetivo cumprimento das mulheres que já possuem essa medida protetiva de urgência deferida no Judiciário. Então, são policiais militares que fazem esse trabalho diariamente, realizando visitas a essas mulheres e acompanhando se essa medida está sendo realmente cumprida ou não. Como você disse, é uma ferramenta, né? Nós fazemos o nosso trabalho preventivo para demonstrar que essa violação, que tudo isso que tem acontecido de violento com as mulheres, tem sim punição. Então a gente quer demonstrar sim para o agressor que ele vai ser punido em caso de descumprimento dessa medida protetiva. Mas a Patrulha Maria da Penha, ela atua dentro desses casos que já tem a medida. Então por isso é importante registrar um boletim de ocorrência, acionar a Polícia Militar no momento em que estiver acontecendo alguma violência, para que nós tomamos conhecimento e assim nós possamos dar esse atendimento e esse acompanhamento. Tenente, vamos só fazer um recorte aqui dessa atuação, né, de como é que funciona
essa patrulha na prática. Foram aí 2.748 medidas protetivas, né? Isso é uma decisão judicial. Depois que a mulher chama a polícia, que ela vai para uma delegacia, o delegado faz o pedido, encaminha para um juiz, para a justiça, e a justiça defere, né? Ou seja, acata ou não esse pedido da medida. No caso aí vocês receberam 2.748. A partir dessa medida, dessa decisão no judicial, que começa a atuação da patrulha. A senhora diz que faz visitas, mas isso é um monitoramento, na prática, como é que é essa atuação aí da patrulha, juntamente com as mulheres que já são vítimas da violência? Não, é o monitoramento, né? A partir do momento em que é recebidas as medidas protetivas pela Patrulha Maria da Penha, nós fazemos o primeiro contato, a visita, verificamos a situação da vítima, fazemos a avaliação do risco e ali é delimitado a quantidade de visitas que vão ser feitas ao longo do período de acompanhamento. É um cuidado constante. É um cuidado constante. Nós temos um telefone funcional que fica à disposição das assistidas, deixo claro que para as assistidas é um WhatsApp que elas podem estar entrando em contato para tirar dúvida, para poder no período de trabalho, para que a gente possa dar a assistência que ela precisa. E todos os casos de descumprimento que venha a ocorrer são informados para que sejam tomadas as devidas providências. E como foi mostrado, né, na produtividade do ano de 2021, nós tivemos um grande êxito com relação à quantidade de vítimas atendidas, visitas realizadas e a São quantidade... quase 1.600 visitas, também. Justamente, e a quantidade de descumprimentos. Então nós verificamos que dentre as assistidas, o nosso trabalho tem sido exitoso e tem demonstrado que é uma ferramenta da Polícia Militar, do 1º Comando Regional, que tem sim sido, tem apresentado resultados positivos no enfrentamento da violência doméstica. E para nós também é uma grande satisfação, é uma felicidade de contribuição da instituição com relação a zero feminicídio dentre as assistidas. Então é um dado muito, muito relevante que nos proporciona demonstrar a instituição, né? E também nosso comandante geral, Coronel Assis, nosso comandante regional, Coronel Esnaldo, estão empenhados sim que esse trabalho de enfrentamento à violência doméstica ele seja cada vez mais grandioso dentro da nossa capital e que consiga proteger a maior quantidade de mulheres possíveis. Ou seja, os números eles demonstram essa importância da patrulha, que a senhora colocou aí, Tenente, só ressaltando aqui, foram 21 descumprimentos de medidas protetivas, né, e 18 prisões, ou seja, dos agressores que descumpriram as medidas, praticamente todos acabaram presos, uma diferença aí de 3, né, que possivelmente decidiram acatar, né, o cumprimento da lei. Isso partindo de 1.568 visitas. Ou seja, é um trabalho técnico, mas também de orientação e é um suporte, né, porque é aquela história, não basta só uma decisão da justiça, a vítima ela continua no dia a dia dela, ela continua na rotina dela e é claro, em muitos casos o agressor está foragido, ele está por aí. Isso que entra esse trabalho da polícia, tenente, de dar essa garantia de que a qualquer risco a vítima pode acionar. Isso mesmo. A questão do descumprimento, ela entra tanto na parte do flagrante delito, em que o agressor ele pode ser preso se ele descumprir qualquer medida protetiva deferida, e entra também nos nossos casos durante um atendimento e se a vítima relata e não é uma situação de flagrante, que é o caso em que a gente faz a informação e assim o Ministério Público e o Poder Judiciário podem decretar a prisão preventiva para esse agressor. Então, ele não precisa estar lá em frente à casa da vítima, na rua, mas se ele estiver mandando mensagem, se ele estiver praticando violência psicológica, o cumprimento, aliás, ele está descumprindo uma medida judicial, ele também pode ser preso. Isso, o descumprimento, ele, cada caso, cada processo, ele é individual, é específico, mas dentre as medidas protetivas tem não manter contato por nenhum meio de comunicação. Então, se ele mandar uma mensagem, se ele telefonar, já é sim um descumprimento de medida protetiva. Se ele se aproximar na distância mínima determinada pelo juiz, se ele
estiver dentro do lar e o juiz determinou esse afastamento. Então, são diversas situações que precisam ser fiscalizadas e eu digo e ressalto aqui, descumprimento de medida protetiva é crime, violência doméstica e familiar contra a mulher é crime. E nós precisamos levar isso para toda a população, para uma mudança de pensamento, uma mudança cultural, para que haja respeito entre todos. Tenente, agora é claro que o coroamento de tudo isso, desse trabalho de vocês, é zero feminicídio, ou seja, no momento em que a vítima ela passa a ser assistida e que ela até aciona, né, e cumpre aí com essa orientação da patrulha, é a preservação da vida. Sim, nosso objetivo principal é a preservação da vida. É que essas mulheres elas não venham a sofrer novamente uma violência e que nós consigamos entregar esse trabalho enquanto instituição, né, Polícia Militar, que a gente consiga, de fato, entregar o nosso atendimento, nosso trabalho para que essa violência não aconteça. E eu gostaria, né, só de ressaltar também que é uma intenção da nossa instituição, né, agradeço aqui publicamente o Coronel Assis, nosso comandante-geral, e o nosso comandante regional, referente às capacitações que foram feitas ao longo do ano de 2021 também. Esse é um ponto, né? A patrulha ela acaba gerando aí uma mudança de comportamento e alavancando o trabalho da polícia como um todo no atendimento a esse tipo de violência. Né? Isso. A Polícia Militar como um todo, ela atende diariamente todos os casos de violência doméstica, todos os acionamentos. E aí a gente está trabalhando essa capacitação para que os nossos policiais estejam empenhados e saibam atender da melhor forma possível. Muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho de vocês, ou seja, é uma ação, Edivaldo, que as mulheres podem contar, ou seja, o braço da polícia para fazer com que haja esse cumprimento das medidas judiciais, das medidas protetivas, e é isso, zero feminicídio para as vítimas assistidas, e a gente deixa aqui um alerta, que as mulheres se encorajem com isso, para denunciar os seus agressores, ligar para a Polícia Militar, seguir toda a recomendação e também representar esses criminosos, né, na justiça. Voltamos ao estúdio com você, Edivaldo. Muito obrigado, Porto. Muito obrigado. Agradeço aí muito, né, a Tenente Denise.